É isso aí, pessoal, mais um episódio hoje. Agradecer aqui a presença do meu amigo jornalista Joilton Carlos. Obrigado, Joilton. Prazer sempre estar aqui com você. É isso aí. Hoje nós estamos recebendo aqui o engenheiro civil Francisco Ivo de Almeida Prado Júnior. É isso? Acertei o nome? É isso, é grande mesmo, é isso aí, meu amigo. O Ivo é lá da AP Negócios Imobiliários. O Ivo é engenheiro civil, Ivo? Exatamente, engenheiro civil e corretor de imóveis hoje também. Oh, isso aí. Prudentino. Prudentino, nato, nascido aqui mesmo, na nossa cidadezinha. É isso aí. E o Ivo é engenheiro, se formou onde, Ivo? Eu me formei em São Carlos, pela Universidade de São Paulo, pela USP. Trabalhei muito tempo fora de Prudente e desde 2015 para cá voltei às origens e estou trabalhando com bastante coisa minha, né, aqui na cidade. Certo. Fala pra gente um pouco aí sua trajetória profissional. Opa, vamos lá. Bom, primeiro agradecer ao Renan pela oportunidade. Me pegou de surpresa. Eu confesso que eu não sou muito acostumado com essa novidade do podcast e tudo, mas enfim, comum com você aí do mercado imobiliário, a gente trabalha junto em alguns negócios, gosto muito de você, a gente tem uma grande parceria e estou aqui para colaborar e contribuir no que eu puder. Bom, eu sou engenheiro civil, me formei na minha faculdade, lá em São Carlos. Desde então, trabalhei muito com infraestrutura, que é o que você faz hoje em loteamento. Isso. Na época, focado em rodovias estaduais. Trabalhei no estado de São Paulo, trabalhei no Mato Grosso. E aí depois acabei entrando na empresa que eu tive maior tempo de registro, né, como CLT. Trabalhei bastante, foi uma empresa também prudentina, o grupo Encalço Dama, onde eu tive a oportunidade de, além de trabalhar com obras de infraestrutura, também em rodovias, pelo DR de São Paulo, também trabalhei comecei a trabalhar e me destaquei e acho que eu contribuí bastante também no grupo na época, então, no segmento do mercado imobiliário. E aí, até então, a minha grande viés profissional hoje é o mercado imobiliário. Bacana. Eu lembro que você comentou uma vez que você participou de vários projetos aí Brasil afora, assim, de condomínio. Pela Encalço? Isso, eu tive uma oportunidade lá, a gente chamava dentro da pasta, né, no grupo, no organograma da empresa, eu era o responsável de novos negócios. E tive a oportunidade de rodar o país, olhando áreas para o desenvolvimento urbano, né, imobiliário da época. Eu trabalhei no período do Brasil glorioso do Lula, né, em 2007, 2008. Até então aí teve um problema lá do mercado imobiliário americano, subprime. Então nós pegamos aquele período que o Brasil cresceu muito, do Lula, né, que a gente chama período glorioso lá de 2007, 2008 até 2013, 14, que o Brasil experimentou aí um crescimento bastante vertiginoso e como eu era o responsável de novos negócios e a empresa optou por desenvolver projetos no Brasil inteiro, eu tive a oportunidade de conhecer vários estados, várias capitais, cidades do interior também do país. E dentro de todas elas, só faltaram 3 estados do Brasil para conhecer. O resto a gente tive a oportunidade de conhecer gente, área, negócios, costumes, as diferenças de cada região. O Brasil nosso é maravilhoso. E como que você vê o mercado imobiliário hoje em Presidente Prudente? Bom, vou puxar um pouquinho para o âmbito nacional e vou falar particularmente depois de Prudente. O mercado imobiliário brasileiro amadureceu muito desde essa época aí meados aí do ano 2005, 2006, onde nem financiamento imobiliário tinha. Por incrível que pareça, esse sistema financeiro de habitação era muito pequeno, ou quando ainda nem existia. A época do período de inflacionário do Brasil, então ele foi um sistema que acabou não demorando para aumentar de escala, né, aumentar o volume. A partir desse período, né, aí a estruturação veio a segurança jurídica com a oneração fiduciária, a estabilidade da inflação, o juro controlado. Eu me recordo, em 2006, eu ouvi de um diretor de banco, até do ABN Anglo Bank, lá na época, foi entregar um prêmio lá em Rio Preto para a gente. Ele falou em 2006, que pela primeira vez o Brasil experimentaria a convergência de 3 fatores. Juro de 1 dígito. O Brasil até então, juro, né, que a gente hoje está falando da Selic, é 15%, era muito normal antes. E o Brasil, pela primeira vez naquele período, ia experimentar o juro de 1 dígito, ou seja, abaixo de 10%, em 2006. Depois disso ele falou, então, na época também criou-se a figura da alienação fiduciária para imóvel.
a alienação fiduciária para imóvel é uma segurança jurídica. Então ele falou, nós vamos ter juro de um dígito, segurança jurídica e demanda reprimida, que hoje o Brasil tem uma demanda enorme, tem um déficit de habitacional enorme, ainda tem. E na época também era muito grande. Ele falou, quando isso acontecer, o mercado imobiliário vai explodir. E foi o que aconteceu. 2007, 2008 veio com a crise americana, mas depois o Brasil voltou em 2010. 2010, 11, 12 e 13 foram maravilhosos. Pegou um período de inflação estabilizada, segurança jurídica, crédito, né? Então o Brasil explodiu. Só que daí veio aquela crise, né, da política, a crise financeira que o país acabou vivendo, e aí acabamos passando por um período aí 2014, 15, 16 e 17, depois com a retomada aí do Michel Temer e da eleição do Bolsonaro, o Brasil voltou a ter uma estabilidade. Bom, trazendo para os dias atuais, minha opinião, né? Nós temos hoje uma situação bastante difícil. Nós vivemos um período muito bom, depois da pandemia, bastante oferta de dinheiro, né? O mercado meio que inflou, né, financeiramente, teve muito crédito, e aí tiveram vários lançamentos. O mercado voltou a ser muito comprador. Só que aí veio a inflação, e agora veio a guerra da Ucrânia, e a gente está nesse período meio conturbado da economia. E ainda por conta de um crescimento meio artificial, né, proporcionado pelos investimentos públicos, pelos gastos governamentais, o Brasil hoje está com uma inflação que recentemente estava um pouco descontrolada, apimentada pela situação da guerra, que fez com que o Banco Central subisse o juro para 15%. O que aconteceu? Encareceu o crédito, então hoje está muito caro. Então tem uma relativa oferta de mercado imobiliário com bons produtos, mas hoje está muito caro comprar. E está muito inseguro, né? A gente estava comentando antes aqui de vir ao ar, mas se você for ver bem, é guerra, agora tem esse negócio lá do Irã, que os Estados Unidos joga bomba, não joga bomba, vai brigar. Aí fica todo mundo perguntando, será que eu entro numa dívida de longuíssimo prazo com essa taxa de juros? Então faz com que a grande maioria das pessoas, se sintam menos dispostas a esse investimento. Então ela se segura. Então nós estamos nesse momento um pouco conturbado. Também inseguro, né? Eu enxergo assim. O pessoal tá com medo de fazer grandes compromissos aí, a verdade é essa. E o investidor, aquele que tem o potencial de investir, também está com medo de investir, porque ele não sabe o que vai acontecer, né? Isso. E ele enxerga isso, essas dificuldades, essas incertezas, às vezes uma expectativa de um ganho maior é onde ele entra no risco, né? Mas ao mesmo tempo ele olha lá, tem uma renda de 15% segura, sem risco nenhum, que é a taxa Selic hoje que está 15%. Então, essa competição de ficar quietinho, botar o dinheiro, não fazer nada, não correr risco, e de que correr risco e para ganhar algum juro, será que nessa situação de mercado, para onde eu vou? E aí o investidor pode também caminhar para a renda fixa. E sem falar na oferta, né, Prudente? Hoje vamos falar assim, sem citar nome de empresas, mas na parte de apartamento. Tá lotada a cidade, né, Ivo? A nossa cidade, assim, ela teve esse ciclo, né, proporcionado depois da pandemia, de uma relativa oferta de projetos verticais, que de uma certa forma mudaram um pouco a característica dos nossos projetos. A Prudente tinha a característica de projetos verticais antigos. Exato. Apartamento grande, generoso, que não tinha uma completa área de lazer e tinha um custo de condomínio alto. Vieram os edifícios clubes, que a gente chama, né? Edifício clube. A varanda gourmet, área de lazer completa e uma quantidade de apartamento um pouco maior para poder ratear aí o custo de condomínio. Então veio uma coisa diferente. Então eu acho que, de uma certa forma, ocupou o espaço, ofertou um bom produto. E agora, como nós estamos falando de uma cidade de 200 e poucos mil habitantes, uma cidade pequena, relativamente, não que a nossa cidade seja pequena, mas ela é uma cidade média e com a taxa de crescimento pequena. Então eu acho que a gente tem que... Então tem uma certa oferta mesmo, quantidade de oferta. Assim, na questão de arrecadação, né? Em vista de outras cidades que são capitais regionais, Prudente é muito fraco, né? Prudente, a nossa renda, né? A nossa região é pobre. Infelizmente, nós somos uma região pobre do estado, carente de investimentos públicos relevantes. Então, nós estamos distantes da capital, estamos aí no bico do estado, né? Ou como os políticos gostam de falar, nós estamos na porta de entrada, no começo do estado de São Paulo, mas eu acho que, infelizmente, a gente está no contrário, a gente está no fim. Mas com a esperança de um dia essa cidade melhorar. O Joilton deve lembrar, antigamente, eu lembro bem disso, quando eu era criança, o pessoal comentava, rapaz, você viu?
começou a fazer outro prédio lá no centro, né? Era uma novidade, né? Era uma novidade na época. Né? Ó, você viu, tá fazendo outro prédio, ó, tá precisando de gente lá. A gente escutava falar, né? Hoje é corriqueiro, né? Você passa, estão fazendo um prédio aqui, outro ali. E é espalhado pela cidade, Espalhado, né? A construção antigamente vertical. era no centro aí, né? Que você via. Falava, você viu, ó, vai começar outro prédio. Era uma novidade, né? Eu lembro bem disso, assim, eu tenho essa lembrança. Hoje não, hoje você passa para todo lado, aí é prédio para todo lado, né? Eu vou até emendar na pergunta. Hoje as construções são de altíssimo nível aqui em Presidente Prudente, né? Nós temos bons projetos aqui. Realmente, assim, a maioria desses aí voltado para a classe média, média alta, que é onde eles estão enxergando que a margem de rentabilidade é melhor. Porque trabalhar no segmento mais econômico é um projeto, é uma conta bastante ingrata, bastante apertada. Então, as empresas aqui de Prudente, as empresas regionais, né, são mais adaptadas a trabalhar no segmento mais alto para poder ter mais margem, poder trabalhar melhor o projeto. Até porque Prudente também não tem grandes preços de venda. Então, são preços de venda bons, né, os atuais, acho até altos para a nossa cidade, mas que aí fecha a conta com uma relativa tranquilidade. Agora, viu, outro também, que é a construção que é horizontal, e a gente tem observado o seguinte, o comportamento das famílias na questão do investimento mudou muito. Aquela questão do terreno grande, enorme para a construção, boa parte das famílias prefere o terreno mais compacto, mais pequeno, é isso? É isso. Como é que está o comportamento? Porque a gente vê, às vezes, loteamento com uma casa, lá um terreno bem menor daquilo que se vendia, por exemplo, 20 por 40. A gente via muito esses terrenos assim, e hoje a gente vê 11 por 20. Isso. É mais ou menos isso aí. A gente percebe que teve a cultura mudou, né, adaptada pela característica das famílias, né? Antigamente eram famílias muito numerosas, os espaços eram mais generosos e relativamente mais baratos proporcionalmente. O que aconteceu é que as famílias vêm diminuindo, antigamente 3, 4, 5 filhos, hoje 1, 2 filhos no máximo. E aí eu vou colocar aí um termo também, que eu acho que a arquitetura ela vem se adaptando, modernizando nessa situação, né, com essa nova realidade. E hoje, antigamente, você vê que eram generosos espaços, hoje são espaços mais compactos, mas muito inteligentes. São espaços mais adaptados, muito bem mobiliados, né? Eu acho que hoje o arquiteto trabalha junto com o cara de design, o cara do armário, né, dos armários, do mobiliário, para poder criar ambientes compactos, mas funcionais. E criou o lazer externo. Quando começou os empreendimentos horizontais, os condomínios fechados, né, dito condomínio fechado lá no passado, voltados para a classe mais alta, todos dimensionavam projetos de terrenos grandes. E aí a gente veio, né, eu participei disso num certo momento, entendendo que o mercado não era mais para lote tão grande, assim como o apartamento não é tão mais grande, né? O apartamento é um apartamento inteligente e menor. E os terrenos também foram diminuindo e o lazer saiu daquela piscina grande dentro da casa e foi para a área de lazer. Por quê? Porque essas despesas são compartilhadas. E no final das contas, a criançada ou quem usa fica junto mesmo com os amiguinhos lá fora. Então, essa adaptação do projeto foi, né, em função também das famílias terem diminuindo e essa nova realidade. Então saíram projetos mais compactos, vamos dizer assim. E ninguém quer ter trabalho, né? De falar assim, vou limpar o quintal, vou não sei o quê. Bem lembrado. Aqui, nessa questão, Renan, da família, depois da invenção da pílula anticoncepcional, que a mulher ela passa a ter uma certa liberdade, que foi uma das grandes invenções da humanidade, a gente vê que a mulher hoje ela tem, até mesmo nas conquistas, né, dos direitos das mulheres, a mulher hoje trabalha fora, não é? Então ela sai de casa, por exemplo, às 8, 9 horas da manhã, isso em todas as camadas sociais. Exatamente. Da classe A até a classe C, todo mundo trabalha, né? Agora. Tem mulheres que são empresárias, grandes empresárias, que trabalham das 8 às 9 horas da manhã e chega em casa quer ter aquele conforto, mesmo que tenha lá os seus colaboradores que trabalham na residência, quer todo aquele conforto, né? Não é essa questão de casa grande, esse negócio aí. Não... E o que vai acontecer aqui, com certeza, já está acontecendo, aconteceu lá nos Estados Unidos, né, com o mercado mais maduro, os prestadores de serviço, né, a funcionária, o jardineiro, piscineiro, enfim, toda essa equipe que presta serviço começou a ficar cara.
Então, então começou a faltar mão de obra, né? Faltar mão E aqui está acontecendo exatamente tá caro. Exatamente. Então a tendência é o quê? É ir para os equipamentos. Então nasceu aí a máquina de lavar roupa, o micro-ondas, tudo para poder otimizar e facilitar a vida do casal, né, da família. E a tendência é cada vez mais esses móveis ficarem menores para demandarem menos manutenção, menos custo também dela. E aí a pessoa, no tempo livre que ela tem, quando volta do trabalho, eu vou viver. E não vou ficar trabalhando, arrumando casa, né? Exatamente. Ô Ivo, você comentou que atuou aí no grupo Encalço Dama e ajudou a implantar condomínios em diversas capitais aí do país. Sim. Fala pra gente um pouco dessa experiência. Foram damas, condomínio Dama? Era a marca, né? Dama. A urbanizadora chamava Dama. E é o Dama igual tem aqui em Prudente. Isso, começou aqui em Prudente. Porque o pessoal às vezes acha que só tem quem não viaja, acha que só tem o Dama aqui, né? Não, foi Dama espalhado. Fizemos aí na época, acho que foram 17 ou 18 estados, quando a Dama acabou desenvolvendo projetos. E levou a marca, né, o sobrenome dos proprietários da empresa para o Brasil inteiro. Aí nós fizemos, me recordo aí tentando lembrar aí Aracaju, São Luís do Maranhão, Feira de Santana, Uberaba aqui em Minas Gerais, interior de São Paulo, alguns projetos, uma região maravilhosa lá com bastante empreendimento, São José do Rio Preto, que também era uma sede da empresa, Campo Grande. Então, enfim, tive a experiência de poder participar desenvolvendo o projeto Brasília, né, fica no final das contas fica em Goiás, mas assim, de projetos muito bem implantados, com um conceito urbanístico diferenciado, que realmente foi um privilégio poder participado e vivido isso aí na época. Você vê que nós estamos entrevistando um fera aqui do ramo imobiliário, viu, Joilton? Verdade, que conhece muito, né? O cara ajudou a implantar muito condomínio aí, ó. Esse sistema do Dama acabou influenciando parte do mercado? O sistema implantado aqui em Presidente Prudente, como você disse, espalhando para outros estados? Sim, eu vou tentar aqui trazer para a minha experiência. Os primeiros loteamentos, condomínios fechados, dito comercialmente como condomínio fechado, aqui em Prudente ou no interior de São Paulo, nasceu da falta de segurança. Antigamente, quando começou a ter problema de insegurança, nas cidades médias, ou cidades grandes, no interior de São Paulo, principalmente, o pessoal começou a migrar para o vertical, nasceram os primeiros prédios, e nada melhor do que viver, né, um para o outro, ao invés da pessoa ir para o prédio, né, numa cidade pequena, sem necessidade, vou para continuar, porque a preferência é morar em casa. Então, foram para os terrenos, foram para os condomínios. Só que os primeiros condomínios foram feitos para a classe mais alta. Então, não era qualquer um que podia comprar. Então, eu acho que na década de 90, o que eu entendi, na década de 90, então isso começou na década de 70 e 80. Na década de 90, eu vou usar um termo aqui porque eu acho que realmente encaixa. Houve uma democratização desse tipo de projeto. E a Dama foi uma pioneira, não só ela, mas no interior de São Paulo, acabou fazendo, criando um projeto onde ela desceu um pouquinho da camada social, onde assim, entrando uma classe média, média alta, ofertando esse produto para essa camada mais numerosa e carente desse produto. E aí realmente, aqui em Prudente, eles migraram do Jardim Paulista, Jardim Aviação do Bom Giovanni, para os atuais Damas lá. E numa região com uma urbanização diferenciada, com áreas comerciais que seriam desenvolvidas ao longo do tempo já dimensionadas, uma infraestrutura dentro dos loteamentos de primeiríssima qualidade, onde o poder público praticamente não precisa cuidar, porque a infraestrutura... Exato. Eu moro num residencial, no Dama 2 aqui em Prudente, hoje ele era de 99, então nós estamos falando aí de 26 anos. Isso. Que foi recapeado ano passado. Então, 25 anos com asfalto ainda íntegro. Então agora esses empreendimentos que estão praticamente com 30 anos estão necessitando das suas primeiras reformas. Então é uma coisa muito bem feita. Mas enfim, aí eu me recordo de um fato que vale a pena colocar como folclore, como uma história. Em 97, teve um grande evento, né, um grande marco no mercado imobiliário nacional, que foi a quebra da Encol. Eu lembro que eu estava estudando na época. Eu lembro dessa quebra. A Encol foi uma empresa extremamente competente, pioneira no mercado dela, no mercado de construção, e ela foi vamos dizer assim, fazendo ela foi a grande construtora do Brasil, fez no Brasil inteiro. Teve os seus erros na época, tanto é que eles quebraram, né? Mas eles tiveram muitos acertos. E lá em São José do Rio Preto, teve 2 fatos relevantes que fez com que o loteamento fechado, a figura desse projeto que eu falei, democratizou, alavancou e cresceu muito. E aí realmente parece que se expandiu.
Em 97 quebrou a Encol. Então, muita gente perdeu o apartamento. Tem aqui até, lá no Bosque, tem ainda um esqueleto lá enroscado. Ali na Joaquim Nabuco, né? Isso. Tem muita gente ainda com problema, não só aqui no Brasil, porque tem uma situação jurídica bastante complexa. Quebrou a Encol. Na sequência, lá em São José do Rio Preto, caiu um prédio inteirinho, feito no formato de condomínio, muito semelhante ao que tem aqui no Washington Luiz, lá embaixo. Então, aí uma construtora pegou, começou a construir, quebrou, parou, aí vem uma outra, pega, constrói, para. E aí o que era para ser de ladrilho, o que era para ser de porcelanato, começou a virar mármore, que virou granito. Aquilo ficou pesado. Um dia caiu inteirinho na Avenida Badi Bacite, lá em Rio Preto. Meu Deus do céu. Inteirinho, acho que tinha 20 andares. Que coisa, hein? Não matou ninguém, ele caiu inteirinho em cima da avenida. Ele estava num lugar que tinha uma curva. Então, esse evento em Rio Preto foi marcante. Quebrou em Encol e, de repente, caiu um prédio. Os projetos do Dama, na época, foram vendidos assim, começou todo mundo a querer comprar. Ninguém queria morar no apartamento mais. Ninguém queria morar no apartamento, porque não tinha essa estrutura de financiamento, né? Não tinha a única construtora profissionalizada quebrou e, tinha essa insegurança, né? De ter uma situação que podia cair. Bom, vendeu barbaridade o loteamento, porque terreno não cabe na cabeça de ninguém. É verdade. Então, são fatos que, no caso, isso aí é um folclore mesmo, de verdade, que aconteceu. E aí o projeto, que é um projeto bastante sadio, economicamente muito interessante, porque ele proporciona um custo de condomínio barato, você tem a segurança, você tem qualidade de vida, você consegue fazer a tua casa sem muros, sem grade. Então, é um conceito novo que se criou nesses meados aí de 2000, e aí se espalhou para o Brasil inteiro. Muito bom. Ô Ivo, voltando aqui para Prudente, você participou de alguns projetos aí, né? Sim, eu participo de alguns projetos hoje, também não só atuo na área de captação de projetos, vamos dizer assim, a gente chama de prospecção, novos negócios a gente chamava na época da empresa, mas também na parte de aprovação, projetos e aprovações, que é o trâmite burocrático, o trâmite chato, né, da situação. Nós estamos vivendo isso num projeto que a gente tem junto. Isso, é verdade. Como que é complexo, né, rapaz? O poder público, né? É moroso, né? É complexo e a gente chama de multidisciplinar, porque você esbarra na prefeitura, nas suas várias secretarias, aí você vai para a esfera estadual, a parte ambiental, a parte de saneamento básico, né, água e esgoto também, estadual. Então você fica indo e voltando. Foi bom a gente entrar nesse ponto. É uma situação que atrapalha muito a cidade, o crescimento e desenvolvimento da cidade. O sistema burocrático, né? Porque uma pessoa, não que os outros profissionais não tenham competência, longe disso, mas um cara igual o Ivo, tarimbado, já participou de vários projetos grandes, né? Tem muita experiência no assunto. Tem muito conhecimento aqui na cidade. Nós estamos com um projeto, o Ivo está aprovando para a gente, tem outros projetos que ele aprova para outros parceiros também, e é isso que estamos falando. O Ivo tem dificuldade, que é a experiência que ele tem. Você imagina se pega um engenheiro desse novato que vem aí, que ainda não tem experiência, quer dizer, não consegue aprovar. E isso acaba atrapalhando a cidade. É o caso a MRV, por exemplo, está saindo de Prudente, porque o pessoal não consegue, trava, não consegue, a prefeitura pede muito contrapartida, as coisas travadas. Então, isso está atrapalhando muito a cidade. É mais ou menos isso aí, Ivo, que falei? É assim, a característica do estado de São Paulo, eu falo porque São Paulo porque tem uma esfera, no momento da aprovação, tem uma esfera estadual que você tem, que ela chama GRAPROAP, que a gente aprova lá. Então, é um rito mais complexo e mais moroso. Então, eu me recordo nesse período que eu tive trabalhando na Dama, que quando nós fomos para o Nordeste, era o contrário. Lá não tinha uma esfera estadual, era tudo municipal, e as aprovações eram mais simplificadas. Então, era uma coisa mais, vou colocar entre aspas aí, fácil de aprovar. Mas, no estado de São Paulo, é uma situação difícil, e aí a gente tem os altos e baixos da economia. Então você tem os problemas de se vende ou não vende, e se vai custar mais caro, se não vai custar mais caro, e se vai fechar a conta, e se não vai fechar a conta. No final das contas, todo mundo vê isso. E aí você vai num lugar, eu brinco, né? Eu também colocar porrada. Você vai, e aí você tem a dúvida de venda, não sei o quê, vou para renda fixa. Exatamente. Então, que o empreendedor, o investidor acaba optando, porque tem dificuldade sim, não é fácil não. E falando um pouco da consultora MRV, esses prédios que ela fez aí, tem terminando um último agora aqui em Prudente, foi você que trouxe, você que captou a área? Sim. Como é que foi essa experiência? Eu tive em 2017, eu acabei conhecendo o Luiz Antônio,
Ele aposentou, né, na época, era o diretor da MRV e me aproximei dele, quase concretizamos o negócio em Ribeirão Preto. E aí, quando comecei a trabalhar com eles aqui, prestando serviço, também na captação e na aprovação dos projetos, tive a felicidade de participar de alguns deles. E fico chateado realmente, porque eles optaram recentemente por sair da nossa cidade. Estamos finalizando um projeto horizontal lá que a gente fez parte, né? Lá o Minerva 2, lá com o seu JM, com o seu Figueira, e onde eles foram muito felizes lá, estão terminando de construir 500 casas, praticamente todas vendidas, e infelizmente por uma decisão estratégica da empresa, optaram por ir para cidades maiores, né, e acabaram optando por sair da nossa cidade. É uma pena, né, que uma empresa como a MRV, que uma empresa que tem construções aí praticamente no Brasil inteiro, que tem credibilidade, ir embora da nossa cidade, isso é lamentável, né? Porque eles ofertam um projeto, um produto, onde está a maior carência, que era um projeto econômico. E eles têm, além de ser uma excelente construtora, eles têm todo um processo, um procedimento, têm escala, eles conseguem entregar o que prometem. Então, realmente são os líderes não à toa. E eles saindo, fica uma lacuna no mercado. Quem vai construir para esse pessoal? Então, hoje, não tem problema. Mas daqui 3 anos, 4 anos, quem que vai ofertar com o projeto? Porque o cara que está hoje com, sei lá, 20 anos, ele vai casar e daqui a pouco quem casa quer casa. Exato. E esse projeto hoje que está aprovando vai estar pronto para ele morar daqui 3, 4, 5 anos. Se não tiver esse produto lá, lei da oferta e procura, ele vai acabar pagando o projeto mais caro. Exatamente. Então nós podemos no futuro então sofrer com o mercado imobiliário imprudente? Podemos, nesse segmento eu acredito que sim. Então se não for... É que na verdade, e eu já estou acompanhando algumas movimentações, alguém levanta da cadeira, essa cadeira começa a ser ocupada por uma outra empresa. Então eu estou torcendo para que essa outra empresa que venha, ou essas outras empresas que venham, né, se tem carência, o empresário que é do segmento, ele olha, opa, tem uma oportunidade, ele vai querer vir. Sinto falta da grande, porque eu conheço e confio nelas e realmente, pela experiência, todos conhecem e entregou o que prometeu. Mas torço para vir o outro e ocupar esse espaço para evitar essa falta de com a mesma qualidade, né? Com a mesma qualidade, é importante. Sem dúvida. Porque o mercado, é importante até a gente falar sobre esse assunto, trabalhar com profissionais, né? Exatamente. Que a gente vê alguns picaretas que acabam entrando no mercado. Acontece, né, de não entregar, por exemplo, um empreendimento a contento, de acordo com aquilo que foi estabelecido, que é o caso da MRV, a gente trabalhou muito a MRV aqui nas nossas 2 emissoras aqui, com anúncios e tudo, e nunca teve uma reclamação de ouvinte falando, olha, vocês anunciaram algo aí que não era verídico, nunca teve reclamação de propaganda enganosa. Isso Sempre houve, inclusive, elogios no caso específico da MRV. É verdade. Eles são uma empresa de referência, eles realmente são muito bons. O Minerva 2, essas 500 casas que a MRV fez lá, foi a segunda do Brasil? A segunda construção de casas do Brasil da MRV? Foi o segundo projeto deles no Brasil, foi aqui em Prudente. O primeiro foi lá em Ribeirão Preto, uma área própria, em parceria com a loteadora deles, a Urba, que faz o loteamento para eles. Eles acabaram fazendo uma situação bem dentro de casa, vamos dizer assim. O primeiro bem forasteiro mesmo e desgarrado aí da sede deles aqui, foi em Prudente. E nós fomos felizes aí de poder trazer. Isso. Eles são líderes no mercado, segmento econômico, né, de construção. Mas no segmento horizontal, eles não são líderes. Então eles queriam entrar, né, na construção de casa e optaram pela nossa cidade. Acabamos sendo felizes, fomos os pioneiros aí na construção. Participamos do início. Demos uma mão para eles lá. E uma obra limpa, né? E você vê aquele sistema que eles utilizaram lá, uma obra limpa, uma obra rápida, né? Isso, uma obra concreto celular, é uma eficiência tecnológica muito bacana. Tem o slogan, né? Acho que não enche uma caçamba de entulho uma casa dessa. Enquanto que o tradicional, com alvenaria, subindo parede, rebocando, aquilo lá é uma obra bem mais limpa, realmente, e bem mais eficiente. Né? Uma curiosidade, diante de você falar de uma obra limpa, eu tenho uma curiosidade muito grande do futuro do mercado imobiliário na questão de construção. Eu vejo aí, por exemplo, construções usando isopor, por exemplo, né? Que já tem essa questão do pré-moldado. Qual que é a tendência de futuro para o mercado
Bom, vamos tirar a classe A, da classe B, assim, construção para esse público aí. Qual que é a tendência de mercado? É que isso possa expandir ou você vê assim com uma certa cautela? Não, eu acho que isso aí é uma tendência irreversível. Os elementos construtivos que a gente chama, né, tecnicamente falando, se é isopor, se é madeira, se é concreto ou alvenaria, isso aí vai ter um pouco do regionalismo, né, ver a oferta de material e custo, mas é a tendência inequívoca e irreversível é a construção industrial. Os Estados Unidos, então, você falou muito bem. O projeto de segmento do classe mais alta, que é o cara que tem dinheiro e vai poder pagar por essa personalização, isso vai sempre continuar. Mas aquele cara mais normal, vamos dizer assim, ou segmento mais simples, a industrialização é necessária, porque não tem custo, não tem conta que feche. Então, a escassez de mão de obra, o aumento do encarecimento dos custos. Então, se eu conseguir fazer com que a construção seja o mais otimizada possível, o mais industrial, né, é a tendência, sem dúvida nenhuma. E isso é um caminho, esse aí de concreto celular. É isso aí. E tem que evoluir, né? Porque a mão de obra está cada vez mais escassa, né? Exatamente. A mão de obra está cada vez mais escassa, vai ter que ser substituída por equipamentos, por robô aí, a gente falou um pouquinho aí disso, é a tendência. É aquilo que a gente vinha conversando aí antes da entrevista, né? Nós entrevistamos aqui o Edmar, que é da JCB, e hoje já tem máquinas de terraplanagem movida a água, né, Joilton? Ele está explicando, movida a água. É que tecnologia que vai chegando, né? As coisas vão evoluindo. Saindo um pouquinho da questão do mercado aqui, eu quando jovem, né, nas oportunidades da vida, a gente teve que trabalhar na roça. Isso. Hoje a gente trabalha aqui numa emissora de rádio conceituada e tudo. Graças a Deus sou um jornalista. Mas, por exemplo, na roça lá, quando plantava algodão, tinha uma família em Martinópolis, lá os portugueses, que empregava 400, 500 pessoas na safra de algodão. Hoje uma máquina sozinha, com uma pessoa operando, faz o serviço de todo mundo ali, no caso da colheita, né? Então a tecnologia ela tá vindo para todos os setores. Sim. E há uma tendência, eu tenho visto algumas matérias, feito alguma leitura a respeito disso daí, a tendência é de que as pessoas vão trabalhar menos e que as máquinas vão ocupando esse espaço. Isso, principalmente a tecnologia, né, de uma forma geral. De uma certa forma, ajudar o ser humano, porque o trabalho bruto, né, vamos dizer assim, o trabalho mais braçal, isso vai ser realmente mecanizado, até por questões de custo e de dificuldade, né? Se você ter produtividade e colocar um ser humano para ficar carregando pedra ou ficar carregando saco, a tendência é realmente mecanizar. E aí a nossa região, nesse período que foi muito próspera, né, com algodão, feijão, batata doce, que é uma região com a topografia, com solo bom, mas uma topografia um pouco mais difícil, acabou perdendo escala para regiões mais planas, que aí a mecanização entra com força. Porque realmente consegue ter escala, né? Aqui não consegue. Aqui não consegue. Falando um pouco assim o loteamento dessa região nossa, né? Naquela época que o pessoal chegou aqui desbravando. Isso na verdade foi um loteamento mesmo, porque você não tem propriedade grande daqui, né, Ivo? O município de Prudente, pra você ver, não tem, 10 alqueires, 5 alqueires, 20 alqueires, algumas propriedades 50 alqueires, você não tem propriedade assim, de 500 alqueiros, 600 alqueiros, 1.000 alqueiros, 2.000 alqueiros, igual a gente vê no Mato Grosso, no Goiás. Exatamente. Você entendeu? Isso acabou atrapalhando o desenvolvimento da nossa região. Você sabia disso? A grande questão é a seguinte, os colonizadores aqui, Goulart e Marcondes, né, quando a cidade é dividida nessa colonização e tudo, Presidente Prudente não foi uma cidade projetada para ser a capital aqui da regional. A cidade que era projetada era Santo Anastácio. Você pode ir em Santo Anastácio, você vê que as ruas são bem largas, né? Tem aquelas avenidas largas, ruas que tem as artérias, né? Que são as principais avenidas, são largas, até as ruas também são largas. Presidente Prudente é ao contrário, né? Principalmente no quadrilátero central, são ruas mais estreitas, não foi projetada para ser a capital regional que é. E também não havia uma preocupação naquela época com a questão na colonização, né? Sobre escolher terrenos mais planos e tudo. Você pode ver que no início da colonização tem muitos terrenos que são bem caídos mesmo, né? E tal. Não havia essa preocupação naquela época. E que hoje já é diferente. Né? Hoje a gente enxerga isso. É verdade o que você falou, Renan. E outra coisa também que foi planejado, né? E não temos água. Nossa região tem que buscar água lá no Rio do Peixe. 42 quilômetros. Pois é. Então, na hora que você coloca isso na conta, fica caro. O natural é você fazer uma cidade muito mais perto de um rio, né? E aqui a gente não tem da água, né? Exatamente. E como outras regiões passaram a ter propriedades maiores, isso propiciou a agricultura em escala. E os terrenos mais prainos foi onde desenvolveu. E aqui
Naquela época o pessoal que sabia fazer era aquilo mesmo, vinha de fora para desmatar e plantar alguma coisinha para criar a família. E foi o que aconteceu naquela época. E esse pessoal foi morrendo, os mais novos não foi querendo saber disso, e onde foi minguando essa agricultura aqui na nossa região. Então, e somado a isso tudo, eu acho que nós tivemos uma infelicidade aí de ter um Pontal do Paranapanema com problemas fundiários gravíssimos. Que atrapalhou muito. Porque daí a pessoa não investe, né? Com essa insegurança jurídica, aquele problema. Então a nossa região ficou esquecida e também falta de uma política, né, de planejamento de longo prazo, fazer com que essa nossa região, esse problema fosse resolvido. E aí essa nossa região, nós estamos na porta do Mato Grosso e do Paraná. A região do Paraná, do norte do Paraná, Terra Vermelha, Terra Roxa, maravilhosa. Muito produtiva. Rica, produtiva. Nós éramos a capital de Londrina e de Maringá. Hoje é o contrário, quase. Mas eu vejo, viu, Renan e Ivan, a nossa região assim, com um potencial muito grande. Aqui, qualquer local que você plantar, vai colher. Aqui a pecuária, qualquer coisa que você fizer aqui de investimento. Tudo que quiser fazer, o que precisava, o Ivo tocou num ponto importante. Essa questão das invasões, eu nunca concordei com o termo ocupação, que você ocupa o que é seu. O que não é seu, você invade. Isso acabou tirando daqui grandes empresários. Porque a nossa região, assim, ó, eu tenho investimento, por exemplo. Quando o Ronaldo fez aquele primeiro gol dele na volta ao Brasil, que foi aqui no estádio Prudentão, que o Brasil inteiro viu o Presidente Prudente, tem empresários que investiam em Presidente Prudente vendo aquela imagem. Poxa vida, Prudente lá tem um estádio e tal, vamos dar uma olhada em Presidente Prudente. É uma boa visibilidade, porque as notícias que saíam daqui, teve uma época que a nossa emissora aqui, a AM, era afiliada à Jovem Pan, e eu e o Geraldo Gomes éramos responsáveis de passar notícias para o Brasil. A gente só passava notícia ruim. Era rebelião que acontecia aqui, invasão de terra, entrevista com... uma coisa terrível. E qual que é empresário que vai querer investir numa região? Agora não, a gente vê que desde o Rodrigo Garcia, agora também o Tarcísio, há um interesse muito grande na regularização de terra, de dar essa segurança jurídica para as pessoas, dar os investimentos, eu acredito que deve voltar. Isso, nós estamos aí com o segundo ano da FEICORT. Da FEICORT. Recentemente aí. Um grande evento que veio aqui para a nossa região. Um grande evento. Então a cidade, ela tem que ser vista. E aí os investimentos naturalmente vêm. O empresário, onde ele enxerga a oportunidade, ele vem investir. Não adianta achar que o poder público tem que puxar essa fila. E nós estamos vivendo uma coisa, só para tentar também colocar aí na pauta, terá um investimento enorme em Bataguaçu. Isso. Enorme. Que vai revolucionar a nossa região, né? A nossa região pode ser muito beneficiada. Porque a cidade lá, a parte fábrio, né, a parte industrial, vai acabar ficando lá e na região de Bataguaçu. Mas todo o apoio médico, educacional, a estrutura da cidade pode ser prudente. Daqui para lá é uma linha reta de uma pista dupla. Uma estrada muito boa, né? Estrada boa, o aeroporto está aqui. Então, assim, eu sou um entusiasta da nossa cidade, eu acho que a nossa região realmente tem potencial. É carente, tem muito problema, né? Isso a gente tem que falar, mas eu acho que a gente tem uma condição de ser uma baita, e nós temos uma virtude. Nós temos um tamanho, né, na minha experiência nessas viagens, eu tive a oportunidade de conhecer muita cidade. O tamanho de Prudente, essa cidade de 250 mil habitantes, eu acho que é o tamanho ideal. Tamanho ideal. Muito maior que isso, começa a ter uma desorganização urbana e começa a ter violência. Menor do que isso, tem pouca infraestrutura. Então nós estamos no tamanho certo. Que bom. Se Deus quiser, devagarzinho, isso aqui vai entrar nos eixos. Isso. E vai dar E a gente está certo. aqui para trabalhar e fazer isso acontecer, né, Renan? Isso aí. Dependendo de nós, vamos trabalhar bastante aí. Isso. E fazer isso acontecer. Pode ter preguiça. Gente, a conversa é muito boa, né? Mas o tempo nosso é curto. Queria agradecer muito o Ivo de estar com a gente aqui. Prazer, viu, receber você aqui. Renan, sempre, cara. Pode contar comigo. Eu que estou muito satisfeito de ter vindo falar com vocês. Não sou muito bom nessas coisas de conversa, mas resolveu. Acho que gostei do papo. Agradecer meu amigo aqui, o nosso jornalista Joilton Carlos. Obrigado, Renan. Prazer sempre estar aqui no podcast. Acompanhe, gente, também aos domingos, aqui a partir das 7 horas da manhã. Agradecer ao nosso amigo Altino. Isso. O Ivo, foi um prazer conhecer você. Prazer foi todo meu. O Renan, ele tem, assim, escolhido as pessoas corretas para poder falar sobre o assunto. É importante conversar com um especialista sobre o assunto. Só para concluir, eu tenho uma expectativa muito grande da nossa região desenvolver e trazer a riqueza para as pessoas, de uma forma geral, como a nossa gente merece. A gente torce por isso. Obrigado mais uma vez. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.